Olá pessoal, vou fazer um vídeo sobre o exercício 2 da lista número 4, que é um exercício de vetores. Então, nesse exercício, nós vamos criar um programa que leia vários valores e armazene cada um desses valores em um vetor. Quando o usuário fornecer o valor zero, o nosso ciclo de repetição de entrada de dados ele vai ser terminado. Aí o que vai acontecer? A gente vai informar para o programa um valor para busca e, caso esse valor seja encontrado, a gente deve então mostrar para o usuário em que posição que foi encontrado. Caso contrário, mostrar que aquele valor não foi encontrado. Então, no caso de teste que a gente tem aqui embaixo, ó, o usuário começa a digitar vários valores, né? Vai. Quando fornecer zero, ele interrompe a entrada de dados e aí então pede o valor para busca. Aí vai ter uma rotinazinha no programa que vai varrer todo o nosso vetor e caso ele seja encontrado, né, caso esse valor aqui que o usuário forneceu, né, esteja presente no vetor, a gente deve então mostrar em que posição que ele está. Então aqui a gente já tem o esqueletinho do programa em C. Nós vamos criar o nosso vetor. Eu vou definir uma constante de tamanho aqui, como, por exemplo, 20 posições. E aí precisamos, né, uma variável para controlar a repetição, uma variável para o valor de entrada, precisamos também uma variável para saber quantas posições do vetor estão preenchidas. Eu vou chamar essa variável de tamanho, ou abreviadamente tam. E também vamos precisar pedir para o usuário fornecer o valor que ele quer buscar no vetor. Para isso a gente vai usar a estrutura de repetição enquanto. Nós vamos pedir para o usuário um valor, falando da parte de entrada. Enquanto o valor que esse usuário digitar for diferente de zero, a gente vai gravando esse valor no vetor e vai pedindo um próximo valor. Como é que vai ficar? Nós vamos no início, então, pedir para ele fornecer um valor. Printf, scanf. Nessa variável ali, ó, valor. Enquanto o valor não for zero, porque lá no enunciado a gente diz o seguinte, né? Ó, será encerrada a entrada de dados, ou seja, o laço de repetição ele será encerrado com um zero. Se com zero será terminado, é diferente de zero para permanecer no laço. Então, por isso aqui, enquanto o valor for diferente do zero. O que vai acontecer se ele for diferente do zero? Eu vou colocar esse valor agora dentro do meu vetor. Em que posição? Na primeira posição livre, né? Nós precisamos definir aqui o valor inicial dessa variável tamanho para saber quantas posições estão ocupadas. Eu vou defini-la inicialmente como valor zero, tá? Então, aqui, dentro do meu vetor, na posição tam, eu vou colocar o meu valor. Lembrando que na primeira vez, tam é zero. Aí em seguida, agora que nós já temos um valor dentro do vetor, nós vamos incrementar o valor da variável tam. Agora que eu tenho um valor lá dentro, o tamanho não é mais zero, o tamanho é 1, certo? E aqui dentro do laço, nós vamos pedir o próximo valor. Por que a gente faz isso no final do laço? Porque quando acabar o laço aqui na chave, ele vai voltar e ele só vai incluir
aquele valor que foi lido se ele passar nesse teste condicional aqui. Tá? Por isso que ele vai bem no final do laço. É importante dar uma olhadinha lá nos vídeos que eu falo sobre estruturas de repetição com o controle feito com base em valor de entrada, para entender bem como é que funciona essa rotina aqui. Tá? Então, eu vou fazer aqui a entrada do dado. Então, eu digito o valor, o laço ele retorna aqui para a linha número 11, ele vai testar para ver se esse valor que eu digitei atende a condição. Se atende, ele inclui. Ok? Então, essa aqui é a rotina de entrada de dados. Quando o usuário fornecer o valor 0, o resultado do teste aqui vai dar falso e ele vai continuar daqui para frente, né, da linha 19 para frente. Aqui, né, depois que encerrar o laço de entrada de dados, nós vamos então pedir o valor de busca. Valor de busca, vamos mostrar uma mensagenzinha para o usuário e fazer o scanf para que ele digite então o valor que ele quer buscar. E agora nós vamos percorrer o nosso vetor todo para saber em que posição que está. Então, para isso a gente vai usar aquela nossa tradicional variável i. Nós vamos fazer assim, ó, for i igual a 0. Enquanto o valor do i for menor que tam. Por que tam? Porque tam é a variável que contém o número de posições ocupadas dentro do meu vetor. Cada posição que a gente ocupa, aqui na linha 13, nós já estamos incrementando essa variável tamanho aqui. Então, incluiu, aumenta o tamanho. Incluiu, aumenta o tamanho. Então, enquanto for menor que o tamanho, eu vou incrementar aqui. Então, se o meu tamanho é 10, ele vai do 0 até o 9. Por isso que eu estou usando o sinal de menor aqui. E para cada passada no laço de busca, vamos botar aqui um comentário, laço de busca. Eu vou fazer isso aqui, ó. Se o meu valor de busca, peço perdão aqui, eu coloquei a variável incorreta na linha 21. Então, se a minha variável de busca for igual à posição do meu vetor, significa que eu encontrei aquele dado. Então, se o valor que eu pedi para buscar for igual ao valor que estiver no vetor, então eu encontrei. E aí eu vou mostrar a mensagem, então, encontrado na posição I, certo? I é a posição que eu estou buscando no vetor. Começa em 0 e vai até o final do vetor. Para exibir a mensagem de que não foi encontrado, nós precisamos usar algum artifício de programação. Porque ele pode, por exemplo, encontrar já na primeira posição e o valor dessa variável vai ser 0, né? Nessa posição. Então, nós vamos fazer o seguinte. A gente vai criar uma variável posição, que vai guardar o valor do i onde foi encontrado o termo de busca. Então, podemos até chamar de posição encontrada. E nós vamos definir um valor arbitrário aqui, um valor negativo, para saber que não foi encontrado. Ok?
Isso é chamado, às vezes, de flag, né? É uma variável auxiliar que vai ajudar a gente a definir se foi ou não encontrado. Não é porque é zero que ele não é encontrado, né? Ele pode ser encontrado já na primeira posição do vetor. Então, eu vou usar essa variável aqui dentro também. Eu vou guardar aqui o valor do i, onde foi encontrado. E aí, lá no final do meu programa, eu testo para ver se aquele pos encontrado, a posição encontrado, ainda é igual a um negativo, conforme o valor que eu coloquei aqui no início, né? Se ele varreu o vetor todo aqui, ó, nesse laço, e não encontrou ninguém, a posição ela vai continuar valendo -1, certo? E aí, nesse caso, eu mostro uma mensagem de que não foi encontrado o valor da busca. E aqui a gente pode incluir, ó, foi encontrado o valor tal na posição tal. Então, o valor que eu quero buscar está na variável busca e a posição, ó, né, busca aqui na posição tal, indicado pela variável i. Né? Se passou por todo esse laço aqui e não encontrou ninguém, a variável pos encontrado ela continua valendo -1. E aí ele mostra, então, essa mensagem. Ok? Então, essa é a resposta da questão número 2 da lista 4. Agora, então, a gente vai compilar e rodar para ver se isso realmente funciona. Eu peço perdão, aqui tem um errinho no meu código, né? Aqui é define max 20. Compilar e rodar de novo. Então aqui a gente vai digitar primeiro os valores de entrada. 3, 4, 7, 6, 2. Quando eu pressionar 0, interrompe a entrada de dados. E aí ele pede o valor, então, da busca. Vou colocar de propósito aqui um valor que não tem no meu vetor, né? Só para ver se aquela rotina vai funcionar. Então, nesse ponto aqui do programa, nós estamos aqui, né, na linha 21. Né? Linha 21. Digite o valor para a busca. Eu vou fornecer aqui 5. Ó, vejam que o 5 não aparece aqui. Enter. Ó, não foi encontrado o valor 5. Então aquele nosso artifício funcionou. Vamos rodar mais uma vez. 2, 3, 7, 8, 6. 0 para encerrar. Valor para a busca 8. Ó, encontrado o valor 8 na posição 3. Tá correto isso? Ó, posição 0, posição 1, posição 2, posição 3. Tá? Então esse é o videozinho de hoje, para então demonstrar como é que fazer essa entrada de dados, vários valores até que o usuário forneça 0, e em seguida fazer a busca, então mostrar em que posição foi encontrado e caso não tenha sido encontrado para ele mostrar a mensagem. Ok? Então um abraço, fiquem bem e até o próximo.